Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito de como nós podemos cultivar a mente de Cristo, já que nós temos a mente de Cristo, como diz a palavra de Deus. Estivemos falando a respeito dos princípios, do processo do primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, deste processo de nós estarmos então fixando a nossa mente em Jesus, cultivando a nossa mente em Cristo. Então, nosso tema de hoje é fixe seus pensamentos em Jesus. O cultivo da mente, então, envolve todos esses processos e estágios que nós falamos, O princípio da vontade, do rio e também o princípio da disposição que nós falamos ontem. No mundo natural, vemos como um processo o desenvolvimento da mente de uma criança. Assim também nós vemos, no nascimento espiritual, um processo de desenvolvimento da mente de Cristo. O nascimento espiritual, ele traz para nós esta habilidade de nós termos a mente de Cristo que precisa ser cultivada em nossas vidas. Nós vamos ver então o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nos diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual possui a mente espiritual e ele discerne todas as coisas espiritualmente. Neste processo, então, cultivamos a mente de Cristo. Nós temos que lutar para conservarmos, cultivarmos a mente de Cristo em nós, lutarmos contra hábitos, às vezes, que estão enraigados, atitudes mentais que estão arraigadas e que muitas vezes nos adoecem, nos impedem então de pensar, sentir e agir como Cristo. Temos que lutar contra esta cultura em que nós vivemos, que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossas vidas. Paulo fala isso, que se levantam fortalezas, baluartes em nossa mente, se levantam pensamentos altivos, orgulhosos, soberbos em nossa mente contra o conhecimento de Deus em nós, que se levanta contra a consciência cristã. Nós temos a nossa consciência, é a parte de nós que se relaciona com Deus. Então, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus tem a sua consciência cristã. E o mundo está trabalhando para que ninguém mais tenha consciência ou relacionamento com Deus e com Cristo. Temos que lutar contra também as obras de Satanás que nos impedem de crescer e desenvolver, então, esta imagem e semelhança de Cristo, no modo de pensar, de agir e de sentir. A mente de Cristo, ela vai se aprimorando mediante a este processo que nós falamos, no nosso crescimento. É no fixar nossa mente em Jesus, é no renovar a nossa mente com a palavra de Deus e também nos cingir para vencermos então essas lutas e essas guerras, porque a nossa mente é um campo de batalha e se o inimigo encontrar uma maneira de entrar e fixar em algum território da nossa mente a sua bandeira, então nós estamos correndo risco. O apóstolo João nos diz: mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então, qualquer nível de semelhança com Cristo que consigamos atingir na terra, não ainda corresponderá a essa perfeição última,
a qual seremos semelhantes, como diz a palavra de Deus. Cristo, ele voltará um dia para buscar os seus, e será em sua presença, então seremos semelhantes a ele, sem mancha e nem corrupção. Nosso destino é ser semelhante a Cristo. Este é o propósito de Deus. Ele nos tem ordenado através das Escrituras, nos chama a participar, então, neste processo de chegarmos a ser semelhantes a Ele. O destino final dos filhos de Deus é serem semelhantes a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Sim, nós seremos semelhante a Cristo na eternidade. Jesus disse: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta que o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 24 a 25. Então, é evidente que Jesus espera que nós sejamos semelhante a Ele. Pedro nos diz: porque para isto fostes chamados, porquanto Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2,21, não devemos, em 1 Pedro 2,21, nós não devemos somente pensar como Cristo, mas também precisamos dispor a nossa mente, o nosso coração para seguir o seu estilo de vida. Está escrito na palavra como Ele quer que nós ajamos em todas as situações da nossa vida, está escrito na palavra. Pedro também ordena: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. 1 Pedro 4:1. No processo de nós chegarmos a sermos semelhantes a Cristo, nós temos que aceitar também o sofrimento. 90% das nossas reações e ações é para nos livrar da dor e do sofrimento. Mas a dor e o sofrimento também fazem parte desse processo de nós nos assemelharmos a Cristo Jesus. Então, no processo de chegarmos a ser semelhante a Cristo, devemos aceitar o sofrimento como um meio de mortificar a carne. O cultivo da mente de Cristo exige um alto preço. Sem dúvida, o seu valor é muito maior do que qualquer outro que nos venha a ser exigido. Jesus pagou um alto preço, não apenas para nos salvar, nos livrar do tormento eterno, mas Ele morreu também para restaurar a imagem do qual todo homem foi feito, a imagem e semelhança de Deus. Esta obra redentora de Jesus na cruz também vem para nos fazer, então, para restaurar esta imagem do qual nós todos fomos criados, que é a imagem e semelhança de Deus. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, sempre tem um propósito, porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem de conformar a nossa vida à imagem e semelhança do seu Filho. Este é o propósito de Deus com todas as coisas que nos acontecem, as alegres, as tristes, as boas, as não muito boas. E Deus fará com que tudo que nos aconteça contribuam para o propósito que Ele tem de nos colocar novamente na forma do seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e não esqueça, fixe o seu pensamento em Jesus. Que Deus abençoe você
E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.